Oi, Bruna. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo Estou bem? organizando aqui o microfone. Tudo bom? Tudo certo. Que bom! Diazinho frio aqui em São Paulo, né? Pois é. Olha, até tava melhorando aqui a luz. Eu falei, ih, essa luz aqui não tá boa, tá tudo muito cinza. Já tava, olha, já liguei mais iluminação aqui na minha frente, em cima. E Já eu estou siga, né? aqui Siga organizando sua aqui vida. o suporte. Deixa eu entrar. Mas olha, já siga suas dicas e aí já fico mais atenta aí A com as gente luzes. começa a prestar atenção em tudo, né? Na posição É da impressionante. luz, na persiana, se está aberta ou se não está. É, são dicas É que verdade. funcionam. Funcionam para foto e Nossa, funcionam para live, né? sim, com certeza, porque na live você precisa realmente. É como se você estivesse fazendo uma foto, né? Você está na frente de uma tela e aí no fim a forma como você está aparecendo está influenciando de qualquer forma, né? Tipo, o cenário que você está é lindo, adorei essa flor aí atrás, o quadro, tudo bem, bem a ver com você. Ah, obrigada. Bom, Bruno, então vamos começar. Primeiro, te agradecer aqui por ter aceito o convite aqui, muito Ah, eu legal. fiquei muito Acho que é uma feliz, fiquei dica muito feliz. que é bom tanto para dentista quanto não dentista, porque todo mundo se comunica e todo mundo precisa de foto, né? Que a imagem é Exatamente. né? A gente tem a foto desde o WhatsApp, tem a foto no LinkedIn, no Facebook, no próprio Instagram. Então, assim, Aham. ter uma foto, no mínimo bem feita, faz toda a Faz diferença para se muita, mostrar, muita, né? muito. Nossa, Muito mais. impressionante. É. Eu estava E até para ontem. Pode falar. como é que a gente se conheceu? Porque acho que isso também é importante, né? Aham. Porque antes, para mim, eu não me importava tanto com a imagem, entendeu? E aí uma coisa foi puxando a outra, né? E eu vou contar aqui um pouquinho da história. A gente se conheceu por meio da Viviane Mendonça, que é uma consultora de análise, né, de análise de estilos, né? É assim que fala, né? Isso. Aham. E aí eu passei por uma transformação e a Bruna também, né, Bruna? E aliás, eu vi a sua transformação antes de fazer o serviço com a Viviane. E Foi assim, é radical. impressionante, radical, é bem radical mesmo, e como isso influencia na profissão, né, Bruna? Exatamente. Nossa, muito, muito, porque para mim até deu impacto realmente nos meus negócios. Parece que assim, que deu um boom, especialmente porque eu estava fazendo essa transição de antes eu trabalhava com fotografias de recém-nascidos, gestantes, tal, e estava migrando para essa área de perfil profissional, ensaio feminino. E aí eu acho que toda essa revisão de imagem e tudo mais, ela acabou influenciando muito em como eu me comunicava, inclusive, com essas pessoas, né? Então, acho que é algo assim que impacta muito em todos os sentidos da nossa vida, né? Legal. E aí, agora, assim, ó, aproveitando a mudança, né? A gente tem que aproveitar, explorar ela numa foto mais, cada vez mais bonita, né? Mais bem feitinha. E tem, muitas pessoas não têm a foto profissional. Tipo, eu tive a sorte de te encontrar e a gente fazer a minha foto profissional. Mas para quem não tem, né, a condição de ter uma foto profissional, quais são as dicas que a gente pode levar aí para a gente tirar uma fotinha pelo menos melhor? Caprichada, né? Essa minha imagem Pois meio é, atrapalhada. eu. Não, e a foto de perfil profissional, como você falou no início, ela é o primeiro contato que a gente tem com as pessoas. Então, se uma pessoa estava até ontem à noite pegando algumas informações, para a gente ter uma ideia do público que a gente está atendendo, né? Então, por exemplo, o LinkedIn, que é a rede propriamente de negócios, vamos dizer, aí de profissionais e tudo mais, elas têm no mundo 575 milhões de pessoas conectadas. E no Brasil, menos uma cerca de 34 milhões de pessoas. A quantidade de gente que está lá dentro. E tem são dados de fevereiro de 2020. E no Instagram tem 1 bilhão de usuários. É que eu estou aqui com uma colinha, viu, gente? Então, 1 Nossa. bilhão de usuários.
Sendo que em setembro do ano passado eram 800 milhões, ou seja, aumentaram 200 milhões de setembro até abril, né? Você vê como está Uau. crescendo. O Brasil é o segundo do ranking no Instagram, com 60 milhões de usuários, né? E aí, aqui algumas informações. 48% compram um produto ou serviço que conheceu na rede. E 47% compra algo que foi indicado através do Instagram por alguém. Ou seja, como é que a gente faz para se destacar no meio de tantos números e tantos milhões de pessoas que estão nessa rede, né? Porque, no fim, provavelmente são as duas redes mais importantes para os nossos negócios. Eu foco muito no Instagram, né? Eu acho que o meu público está muito no Instagram, apesar do o LinkedIn, ele tem muito a ver com essa parte aí de perfil profissional, né? Mas acho que o Instagram, ele tem um alcance, assim, realmente muito interessante, tem muitos recursos que dá para usar. E, assim, nesse meio de tantas pessoas, a gente tem que se destacar de alguma forma, e a nossa foto de perfil profissional é uma delas. Né? Então, assim, se você for ver a quantidade de pessoas que ainda tem na foto de perfil, foto com cachorro, foto com os filhos, foto do cachorro, foto dos filhos, ou ou então uma imagem X, né? E até o logo, ainda que ok, o problema do logo é se ele tem leitura ou não, né? Porque a imagem é uma coisinha desse tamanho. Então, dependendo, o meu logo, por exemplo, não tem leitura nenhuma. Se eu dependesse de colocar meu logo na minha foto de perfil, todo mundo ia passar batido, porque ele é uma leitura muito fininha, tal. Então, assim, nem sempre, às vezes, o logo é a melhor representação. Daí nós trabalhamos com Fora serviço. isso que o logo não conecta, né, com as pessoas. Que se conecta com as pessoas é a imagem de outra pessoa, né? Tem isso também, Sim. né? Uma coisa que eu aprendi assim, que as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, nós que prestamos serviço, a gente é muito esse contato pessoal, né? Não é uma Coca-Cola da vida, por exemplo, que a gente está tomando Exato. aquele produto. É outra coisa, é outro, né? Ou uma loja de roupas, qualquer coisa assim, né? A gente é serviço, nós somos um contato humano mesmo. Então, quando a pessoa for procurar aí se identificar com aquela foto, com aquela pessoa que ela está olhando, é meio caminho andado, porque aí ela já se abre para as informações que aquela pessoa vai fazer, vai dar, ou etc, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, primeiro de tudo, analisar a foto que a gente está usando agora. O que você está usando? Né? É o cachorro, é o filho, ou você com outras pessoas, porque aí a pessoa também pode ficar confusa, né? Assim, e dessas pessoas é a que eu estou falando. Então, a primeira coisa que tem que fazer é observar como é que está a minha foto. E aí, assim, aí vamos para as dicas, dicas mesmo, né? O celular Essas hoje já em foram dia... importantes, porque tem muita gente tirando foto com cachorro e outras que nem colocam em foto, Bruna. Tipo, tem o WhatsApp ainda sem nenhuma imagem, nenhuma Sim. foto. Nossa, e aí Isso é dá um importante. nervoso você trocar mensagem com uma pessoa só que é um bonequinho que fica aparecendo. Exato, é uma diferença muito grande. Parece bobeira, mas dá toda a diferença. Muita, muita. E ainda assim, dependendo, por exemplo, eu já vi vários profissionais que estão na foto de perfil, mas que de alguma forma estão escondendo o rosto. Né? Então, por exemplo, maquiadoras que estão com pincel no rosto, jogando assim, tá? Ou seja, você está aparecendo, mas você não está, né? Aquela coisa assim, meio... Então, acho que mesmo assim, dependendo do tal, ainda ok. Mesmo assim, você não deixa de estar se escondendo. Até uma forma de transmissão de informação mesmo, né? Eu estou de alguma forma querendo me esconder ainda. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque se nós estamos oferecendo um serviço, estamos nos propondo a atender as pessoas, a gente tem que ter a segurança de nos mostrar também. Então, acho que é o primeiro passo. Para uma foto, hoje em dia, o celular, ele é fantástico, né? Porque ele tem, assim, uma qualidade, os celulares estão cada vez com qualidades melhores,
Eu estava até vendo essa semana a propaganda daquele Galaxy, acho que é o X20, S20, alguma coisa assim, que o celular é mais uma câmera fotográfica do que um celular mesmo, porque ele faz mais coisa, tem mais resolução do que a minha câmera fotográfica, então é algo absurdo, assim. É uma loucura. Então, assim, até o problema é você conseguir tirar desse equipamento tudo que ele oferece, né? Porque às vezes é um caminhão para uma formiguinha, então A não gente não sabe precisa de usar. tudo isso. Pois é. Né? Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer quando vai fazer uma foto, pensando no celular, é limpar a lente. Porque a gente fica com o celular. É básico demais, mas é verdade. Mas é verdade, porque o meu celular me avisa que eu tenho que limpar a lente, porque às vezes a lente está suja. Sim, é muito importante. Porque ainda mais assim, por exemplo, essa semana eu fiz uma sessão online, né? Que depois eu posso contar um pouquinho como é que foi e tal, Sim. né? E aí uma hora eu virei assim, eu acho que precisa limpar a tua lente do teu celular. Sabe quando começou a embaçar o negócio? Eu falei, acho que tem algum problema, né? Então, assim, primeira coisa, pega um paninho, não é com o dedo, pega um lencinho bem suave, um Kleenex ou algum pano bem molinho, bem macio, e passa ali na Na câmera lente. mesmo, tal, né, na lente, para que, pelo menos, assim, você tendo uma câmera limpa, uma lente limpa, a nitidez vai, sim, crescer muito, tá? Uhum. E eu sempre falo, né, que é uma das coisas mais importantes é a luz, né? A luz, a fotografia, ou a tradução de fotografia, o significado de fotografia é escrever com a luz. Então, como pode ver, a luz é o ponto principal numa foto. Tá? E como é que a Uhum. gente vê uma luz de qualidade? Né? Primeiro de tudo, vamos comparar quando a gente está na rua, né, num sol, né, vamos dizer aquele sol do meio-dia, que não de hoje, porque hoje está nublado, mas um dia de praia, né, que tem aquele sol bem forte em cima de você. A gente repara que todas as sombras, elas ficam muito marcadas. Né? Então Uhum. fica com uma sombra escura, com uma sombra bem demarcada. Então isso, na maioria das vezes, não favorece a gente fazer uma foto pensando no perfil profissional. Se for uma coisa artística, aí é outra coisa, tá? A gente está falando Uhum. aqui mais uma foto para esse estilo. Então, a sombra muito forte, ela vai, de alguma forma, desarmonizar o seu rosto. Isso pensando não só a luz no meio-dia, a luz dicróica numa casa, por exemplo, que ela vem muito, aquelas muito Bem de cima. visível, né? Qualquer luz que venha muito de cima, não precisa nem ser uma luz tão direcionada, né? Uma luz do lustre, qualquer coisa assim. Normalmente, se você tiver muito embaixo dele, ele vai dar mais sombra aqui nessa região, aqui debaixo do nariz. Então, assim, aqui já quase parece que você tem mais olheira do que de repente você tem mesmo. Né? Uhum. Então, e é tudo que a gente não quer na nossa vida. Né? Então, o que é legal a gente ver? Duas luzes que são boas. Uma é a lateral e a outra é a frontal. Você, por exemplo, você está com uma luz lateral que provavelmente a janela está bem do seu lado. Né? Exato. Então, Uhum. como nós estamos com um dia nublado, a gente imagina que as nuvens elas já estão filtrando essa luz. Então já é um dia em que as sombras vão estar mais suaves de qualquer forma. Né? Então, muitas Uhum. vezes as pessoas quando vão fazer foto em externa, qualquer coisa assim, é pena que está nublado. O fotógrafo, na verdade, está adorando, porque aí não tem o problema da sombra. Não, a foto pode não ficar tão com aquela cara de ensolarado, céu azul tal, mas assim, em termos de fisionomia, o dia nublado ele até favorece bastante. Ótimo. Então, todo mundo já começa a Hoje já é treinar um hoje. dia bom para fazer foto, se você estiver em São Paulo. Ótimo. Tem uma Né? pergunta aqui, da Ana Alice. Para quem não tem estúdio, qual o melhor horário? Olha, eu, por exemplo, eu trabalho só com luz natural, então o meu estúdio funciona como se fosse a casa de vocês, tá? Então, Tá. normalmente eu fotografo entre 9 e, dependendo da época do ano, até umas 5 da tarde. Por exemplo, 5 horas agora, nesse período, já está escuro. Então, Escura. seria até umas 4, alguma coisa assim. Tudo depende muito da claridade que estiver o dia. Hoje, como é um dia que está nublado, é um dia que vai ser mais escuro, então provavelmente umas 4 horas já não vai estar também com uma qualidade tão boa. Né? Mas se é um dia ensolarado, até umas 4, ok.
Tá? Então, pensa aí horário entre 9 e 4 horas, dependendo, se for durante o verão, aí pode ir até umas 5, 5 e pouco. Uhum. Tá? Mas você estando dentro de casa, porque, por exemplo, se você está em externa, meio-dia não seria a melhor hora, mas você estando dentro de casa, isso não tem tanto problema. Tá? Porque você, de Uhum. qualquer forma, essa luz ela já não está entrando, a não ser que o sol esteja entrando direto na sua casa. Aí é melhor fugir desse sol direto. Né? Até eu publiquei um vídeo nesse fim de semana falando desse checklist, né? E, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho uma janela bem grande na minha casa, e tem uma cortina de voal. Essa cortina de voal, ela também ajuda a filtrar essa luz. Então, se é um dia que está com muito sol, com uma claridade muito forte, você pode até fazer o teste, fazer uma foto com a janela aberta, sem cortina, e uma com a janela fechada. Só que essa cortina, ela não pode ter cor, vamos dizer, ela tem que ser um branco, no máximo um beijinho, porque se ela for, vamos dizer, um azul, um azulzinho, você vai ficar com o impacto dessa cor na sua foto. Tá? Então, Ah, quanto mais neutro for essa cortina, no caso, mais verdadeira vai estar a sua imagem. Tá? uhum. Então, a questão para você estudar essa luz, você pode fazer a luz lateral, que nem você está hoje, então que a luz, a janela está aqui do seu lado, né? E aí essa luz, ela vai fazer exatamente o que está fazendo no seu rosto. Um degradê de sombras, né, que está super suave, está uma luz super bonita no seu rosto, né? Então você vê que tem o legal da luz lateral é que ela dá relevo no rosto, ela não deixa seu rosto chapado. Né? Então, assim, ela dá essa sombra suave, que nem está no seu rosto, mas de certa forma você vê como é que é a sua fisionomia. Já a luz que eu tô, por exemplo, é uma luz frontal, porque eu tô bem de frente para a janela. Tá? Então você vê a diferença da sua luz e da minha. A minha, o meu rosto está totalmente iluminado dos dois lados. Sim, igualmente. Igualmente. É o que a gente chama de luz de beleza. Então, se você for ver fotos de maquiagem, especialmente maquiagem, né? A luz é sempre essa frontal, porque ela está iluminando por igual, porque a ideia é o quê? É mostrar maquiagem, esse tipo de detalhe. Então, se você tem muita influência de sombras, tal, às vezes a pessoa vai perceber em outra coisa que não aquele intuito que eles estão pensando. Né? Então, essa luz frontal, ela tira praticamente todas as sombras, tudo, o rosto fica bem suave. Normalmente, como ilumina por igual, alguns defeitinhos desaparecem e tal, mas tudo pensando nessa luz suave também, porque se eu tiver uma luz frontal muito forte, vai dar de alguma forma algum tipo de interferência. Tá? Muita Então, gente essa é a nem primeira. consegue ficar com o olho aberto também. Não, exatamente. Pessoa, então, que tem olho muito claro, pessoa que tem olho muito claro não consegue ficar. Num dia como hoje, ok, mas assim, num dia com o sol mais forte, né? A gente quer fazer aquela foto linda, olhando para o pôr do sol, tal, a pessoa não aguenta lacrimejando, coitada, porque realmente é muita luz no olho dela. Os olhos claros, eles têm mais sensibilidade, né? Então, aí a luz lateral, ela vai poder ser mais efetiva. Então, essas duas luzes acho que são as melhores para esse tipo de fotografia. Aí, outra dica que eu dei nesse checklist é você pensar na roupa que você está usando. Tá? Então, ela tem que ser uma roupa que condiza com a profissão que você tem. Né? Então, não necessariamente você precisa estar com o jaleco. Né? Você pode estar com outro, por exemplo, para todas as suas fotos, a gente não fez nenhuma com jaleco. Você está com roupas normais, né? Normais é ótimo, né? Jaleco não é normal. Eu não tô de biquíni. Não usando muito, né? Mas assim, usando roupas normais mesmo, mas que estejam condizentes com a sua profissão. Então, por exemplo, um advogado, uma advogada pensando, né, uma decote muito grande, de repente não vai ser muito legal, porque ela tem uma profissão que exige um certo respeito e tudo mais. Né? Então, é bacana você primeiro pensar assim, que público que eu atendo, né? Qual que é o perfil desse público? É mais masculino, é mais feminino? Né? O que eu quero transmitir, que é bem aquele trabalho da consultoria de imagem que a gente fez, né, com a Viviane, que você primeiro pensar assim, qual que é a imagem que eu estou transmitindo, né? O que eu quero que as pessoas, quando olharem para mim, pensem.
né? Então, acho que isso é também uma questão fundamental antes de apertar o botão. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Carla Nossa, perguntando qual que é a melhor luz para a melhor live. luz para Ah, live. Uhum. a melhor luz para a live é exatamente essa que a gente falou para as fotos. Isso pensando numa live de dia, como a gente está fazendo, né? Ou as lives, por exemplo, à noite, que a minha irmã, por exemplo, está fazendo muito, ela no fim comprou um ring light, né? Ah, Que não sei se as pessoas conhecem. Ele é um disco que ele tem uma auréola com luz de LED, que ele aí vai fazer justamente essa luz frontal, né? Ele vai iluminar todo o seu rosto e aí o celular fica encaixadinho ali no meio. Então é um recurso muito bom para quem faz live à noite, né? Porque aí pode acender a luz da sala ou do ambiente e tal, mas essa luz do ring light ele vai harmonizar. Se não tiver ring light, às vezes tem algum abajur, você pode colocar esse abajur um pouquinho aqui no seu lado, alguma coisa assim, mas sempre pensando nessa luz suave. Você pode colocar, se ele foram aqueles que tem uma luz muito direto, colocar um tecido, vamos dizer, um voal por cima, às vezes pegar uma fronha que não seja muito grossa, branquinha, colocar ali. Então, assim, sempre que, até pensando, você quer fazer uma foto em casa à noite, de repente ver alguma luz que possa vir de frente, se ela for muito direcionada, colocar algum tecido branco que seja, não precisa ser tão transparente, mas que ele tenha, ou não seja tão grosso também, para que consiga passar um pouco a luz e dar essa luz suave, tá? tá. Tem outra pergunta aqui, Bruna. É do Hum, meu consultor, o professor Fernando, aqui participando. hum. Para quem quer transmitir uma mensagem profissional de consultor financeiro, por exemplo, qual a melhor forma de se vestir, formal ou informal? Tem relação com sucesso? Tem com o que você quer transmitir. Por exemplo, existem consultores que eles gostam de transmitir, de repente, uma mensagem de uma pessoa com mais seriedade. Tá? Então, se ele quer transmitir essa característica de ser uma pessoa séria, uma pessoa compenetrada, responsável e tudo mais, às vezes um terno e gravata vai condizer muito com quem ele é. Se ele é esse tipo de pessoa que às vezes é um pouco mais tradicional, né, que ele se sente mais à vontade, por exemplo, ele vai numa reunião, se ele gosta de sempre com uma apresentação mais elaborada, mais clássica, o terno e gravata vai condizer com a imagem que ele quer. Se de repente ele já é um consultor que ele é um pouco mais descolado, a forma de se comunicar dele é essa coisa um pouco mais jovial e tudo mais, ele pode até ficar, por exemplo, com uma camisa, até com blazer, mas sem a gravata, deixar aqui o colarinho aberto, então já transmite uma mensagem um pouquinho mais descontraída, mesmo continuando sendo séria e responsável. Né? Então, acho que, de repente, uma polo já não entra nesse tipo, porque a consultoria financeira, ela, de qualquer forma, você está lidando com algo muito sério na vida da pessoa, e muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Então, a maioria das pessoas, eu acho, né? Então, acho que de qualquer forma, uma camisa, ou um blazer com a camisa, ou se ele quiser chegar na gravata, acho que é interessante. Acho que condiz com a profissão, com o serviço, mas aí ele pode dar essa quebrada com ou sem gravata. Eu tenho, por exemplo, advogado que ele fez, que até junto com a Carla, que ela fez a pergunta aí. Ele fez fotos com gravata, ele é advogado, tudo, e aí ele falou assim, não, Bruno, quero fazer um pouquinho mais descontraído, porque eu tenho um canal no YouTube que a gente dá dicas e tal, então aí fez também sem gravata, só com a colarinho aberto e tal, então assim, é legal dependendo até do canal que ele está usando. Né? Então, acho que é interessante isso. Bom, falamos... Qual a distância dele da parede? Olha, aqui eu não estou muito longe da minha parede, não, viu? Eu estou aqui, acho que não tem 1 metro, uns 50 centímetros, 60, alguma coisa assim. Lógico, se eu vier aqui atrás, quem sabe, tudo depende também do que está aqui atrás, né? Porque essa parede, ela, como tem esse trabalho, ela é legal ficar um pouquinho mais para trás, porque esse desenho, de repente, ele pode atrapalhar um pouco. Mas se é uma parede, por exemplo, o teu fundo, você também não parece estar muito longe dele, né? Não. Mas acho que uns 60 centímetros, alguma coisa assim, tá? Depende muito, que aí é outro aspecto que eu vou entrar daqui a pouquinho, que é o que está atrás de você.
né? Que, bom, então já vou entrar nele, que aí depois eu vou. Né? Que a gente tem que pensar no ambiente que a gente está fazendo a foto ou a live na questão, né? Porque se você está num ambiente que aqui a gente está contra uma parede, mas se eu tivesse para o outro lado da minha sala, onde aparece toda a sala, vamos dizer, eu tinha que pensar assim, tem almofada fora do lugar, né? Vamos dizer no escritório, já que a gente está pensando em perfil profissional, né? Tem... Como é que está a mesa do escritório? Está com muito papel jogado? Está com muita confusão ali em cima? Se tem alguma, se aparece alguma porta e tudo, o legal é fechar essa porta, porque a pessoa pode ficar às vezes mais preocupada com o que tem atrás daquela porta, o que está aparecendo atrás da porta. Pois às vezes, sei lá, né, tá ali uma copa, com toda aquela confusão de copos, etc, né? Então, assim, prestar atenção, fechar essa porta, né, ver se o quadro não está torto, porque assim, são coisas que, bem ou mal, distraem o olhar da pessoa. Então, assim, a gente tem que primeiro olhar como é que está esse ambiente, se você vai ser fotografado num lugar onde tem um ambiente atrás. No seu caso, vamos pegar de exemplo, tem um detalhe da flor aí atrás de você, tem um quadro, tá uma composição linda e tá compondo muito com a sua maquiagem, a tua roupa é uma cor neutra, então, assim, a questão da cor da roupa e do ambiente, elas têm que conversar também. Né? Então, por exemplo, se você tivesse com uma cor, a minha cor, por exemplo, talvez para algumas pessoas essa ligação entre a rosa da flor e o amarelo da tua roupa fosse ficar um pouco, assim, não sei. Né? Já no meu caso, por exemplo, eu estou com uma blusa amarela com o fundo marrom. Está combinando super bem, né? Então a gente tem que pensar justamente no que essa composição entre o ambiente e a roupa estão fazendo, porque é que nem a Daniela falou aqui, o ambiente também comunica o que você está querendo transmitir. Então, no seu caso, o ambiente que está atrás de você é um ambiente que traz uma certa tranquilidade, traz uma comunicação, tem referências um pouco à sua origem japonesa, né? Então, assim, você já nessa imagem, você já consegue entender muito de quem, de repente, você é, né? Aí a gente tem que pensar, é o que eu estou querendo transmitir ou não? Né? Então, essa conversa entre o ambiente e a roupa tem que existir também. Lógico, se você está pensando numa parede branca, a parede branca é neutra. Então, talvez a parede branca... profissional seja mais interessante. Pode ser, pode ser. Né? Exatamente, mas assim, vamos dizer, uma foto clássica seria contra uma parede branca ou ao menos neutra, né? Então, vamos pensar nos neutros, um branco, um bege, um cinza... Tá? Então, essas cores, elas são cores que elas transmitem uma certa tranquilidade e também são bem neutras, o que quer que você esteja usando, elas não vão brigar muito. Tá? Então, vamos dizer, então vamos pensar na parede branca com essa luz que a gente falou, a roupa, você vai pensar aí o que você vai, então, mulheres, evitar um decote muito profundo, né? Porque tudo pensando aí num perfil profissional, num perfil pessoal você pode fazer o que você quiser, né? Mas no profissional você tem que ver o quanto que você não está agredindo a outra pessoa. Tá? Então, isso tem que comunicar também. Acessórios, de repente, lógico, tem que estar dentro do seu estilo, mas de repente um acessório, vamos dizer que você é aquela pessoa bem extravagante que quer usar um turbante com uma rosa aqui em cima tal. Isso tem a ver com o que você faz? Se você é uma consultora de estilo, de moda tal, ok, né? Mas se você está pensando aí no perfil das pessoas que te seguem, um dentista, alguma coisa assim, né? A gente já imagina assim, todo mundo da área de saúde, a gente acha que tem que ter o mais limpo possível. Menos coisas penduradas. Pois é, né? Então, no fim, isso também precisa estar na sua foto. E, para as mulheres, a maquiagem, ela é fundamental numa foto. Porque a lente... Nossa, tenta fazer uma foto você sem maquiagem, uma selfie sem maquiagem. Gente, é de morrer. É assim, você fala assim, gente, apaga essa foto, pelo amor de Deus, porque é horrível. Essas câmeras, elas hoje em dia têm uma resolução tão grande que eu não me lembro
quem estava dando uma entrevista outro dia era uma atriz, né? Que ela falou assim, gente, para que existe 4K? A gente não precisa ter tanta nitidez. Porque é verdade, no fim, a imagem que a gente vê na televisão, às vezes, é mais real do que a realidade. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar, às vezes não, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai fazer uma foto, porque, eu não sou adepta de maquiagem, eu sou natural e tudo mais. Bem ou mal, essa nitidez que a gente tem nas câmeras vai até piorar aquilo que você acha que é tão legal, né? Então, assim, para quem não é adepto de maquiagem, ao menos uma base, sabe? Um corretivo, um blush, um batom, sabe? Basicão, não precisa... um rímelzinho sempre ajuda, sempre levanta o olhar, mas se você não gosta, uma base, um blush, um batom já melhora um pouquinho a nossa aparência. E para quem gosta de uma maquiagem e tudo mais, pode caprichar um pouco mais. A gente sempre fala, até quando... Você fez maquiagem lá no estúdio? Não, né? Não, não fiz. Eu fiz em Você casa. já foi maquiada? Meu receio, Bruno, era justamente isso, porque eu não sou de maquiar muito. E aí eu falei, não, mas se eu aparecer extremamente maquiada na foto, não vai ser eu. Ninguém vai me reconhecer, né? Não vou me reconhecer. Eu falo, não é Eliana, não. Mas eu fui sem um pouco de maquiagem. Claro, com certeza. E você vê o resultado nas suas fotos. Totalmente diferente. Né? Elas ficaram com a sua cara, porque isso é importante, lógico. Quando a gente está num estúdio que está a maquiadora lá, a pessoa, eu sempre peço para a pessoa falar assim, quanto de maquiagem você gosta de usar? Não uso nada. Ok, mas você vai ter que ficar um pouquinho mais do que você está acostumada, porque a lente ela tem essa característica, ela apaga um pouco a nossa aparência, apaga um pouco a nossa a expressão. Então a gente precisa fazer uma maquiagem sempre um pouquinho a mais do que a gente está acostumado, para que essa foto ela saia com um ar, que você saia com um ar bonito, né, harmonizado e tudo mais. Se você não sabe fazer maquiagem... Oi? Opa, desculpa, eu te cortei. Pode terminar, Bruno. Se você não está acostumado a fazer maquiagem, ou procurar algum tutorial, ou até pedir para alguma amiga que saiba fazer alguma dica, ou chamar uma profissional e tudo mais, né? Mas é um detalhe que sempre procurar, por exemplo, aqui a sombra, se ela vem aqui mais para baixo, passar um corretivo para que ela suba, porque uma sombra que vem muito aqui para baixo, ela derruba nosso olhar, né? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção. O rímel, eu acho que é uma das coisas que mais levanta o olhar, porque ele realmente dá essa expressão mesmo, né, dos cílios mais abertos, assim, ele levanta sempre. Então, acho que é muito, muito interessante. Um batonzinho, essas coisas, acho que são bacanas. Então, assim, é o checklist básico. A iluminação, a roupa, a maquiagem, que está meio interligado, e o ambiente. Tá? Então, você pensando em tudo isso, você já pode começar a pensar a fazer a foto efetivamente. Se você está sozinho... Para homens que não se maquiam, né? Homens não se maquiam normalmente. Tem que ter algum cuidado na pele para foto? Tem que tomar cuidado se tem alguma espinha. Acho que assim, uma barba bem feita, ela é essencial. Se você tem barba, dá uma parada, né? Deixar ela bem bonitinha, tal, porque às vezes tem aquelas barbas que elas vêm até aqui embaixo, que não estão muito bem cortadas, tudo, né? Acho que isso deve até ser uma preocupação dos dentistas, no caso das pessoas que te seguem, que sempre tem que estar com essa aparência bem organizada, né? Mas especialmente para uma foto, você tem que prestar atenção nisso, né? Cabelo ou bem cortado, ou bem penteado, né? Então, assim, não precisa estar com Gumex e tudo mais, tal, mas assim, tem que estar com o cabelo organizado, ver como é que tá aí a barba, essas questões, acho que são importantes. Se eventualmente tiver com algum cortezinho, alguma espinha, qualquer coisa assim, pode até recorrer a um corretivozinho nesse lugar. Lógico, é que se você está com um profissional, o profissional pode até tirar isso depois no Photoshop, mas já que não estão, né, então, de repente, um cuidadozinho como esse é interessante. Mas homem também não tem muito... Nesse ponto é ótimo ser homem, né? Porque aí, né? Tipo, quanto mais macho, melhor, né? Mas uma barba bem... né?
Uma barba bem aparada, acho que é sempre interessante, né? Às vezes, assim, homem não tem muitos acessórios, brincos, etc, né? Mas às vezes ele gosta de mostrar um relógio que tem uma importância, né? Uma Ah, coisa que eu não falei, mas que aí, por exemplo, agora lembrei, óculos. Óculos ah, com luz é um bem ixi, é difícil. difícil. Pois é, Eu sei porque disso. a luz Reflete frontal, tudo. ou vamos dizer, reflete tudo, esse é o problema. Até para nós, fotógrafos, fotografarem pessoas com óculos é complicado, você precisa prestar atenção, porque pode refletir coisas no óculos, né? Ou às vezes, dependendo, ele pode estar muito na frente do seu olho tal. Então, assim, esse óculos ele Verdade. tem que estar muito bem encaixado no seu rosto para que ele não tire a expressão do seu olho, porque a coisa mais importante numa foto dessas é a sua expressão, é o olho. Né? O olho transmite muita coisa, aquele olho no olho, né? Verdade. Então, a luz frontal, de repente, para alguém que tem óculos, pode não ser tão legal. Ou para quem está com o ring light na frente, porque o ring light vem aquela luz bem aqui, E né? dá para ver, Então, né? Você reparar nas fotos com as pessoas que estão fazendo live ou na foto, fica o círculo, né? fica um disquinho aqui, fica um É. disquinho no olho, né? Pois é, então foi o que aconteceu até nessa foto que eu fiz à distância no sábado. Você vê bem o disquinho no olho dela, é engraçado. Né? Então, de repente, se você usa óculos, pode ser que a luz lateral ela seja mais. Existem essas lentes anti-reflexo, né? Que de repente elas Uhum. não refletem tanto tal, mas assim, é uma experiência de você pegar o celular e Testar. andando, porque o primeiro exercício que você pode fazer é pegar o celular, como se fosse fazer uma selfie, e andando com ele, olhando a luz no seu rosto. Então, conforme você vai andando, você vai vendo como é que está indo aquela sombra, até que você, de repente, encontra assim, opa, peraí, essa daqui eu achei que ficou legal. Então, é ali que você tem que ficar, tá? Uhum. É... Aí você vai ter que encontrar um apoio para esse celular, né? É. Existem, por exemplo, já hoje em dia você vê, se você. Eu recebo um monte de anúncios no Instagram de apoios de celular e ring lights, etc, né? Mas Uhum. você pode, de repente, pegar um livro, fazer uma pilhinha de livros, assim, e aí apoiar o celular em alguma caixa, Eu não sabe? É faço isso. bem. Às vezes, bem tupiniquinho o É negócio. Se bem, você bem visse, às vezes, as coisas propagado. que a gente faz, é meio MacGyver, assim, sabe? Uma coisa. Depois tem que fazer uma foto dos bastidores para as pessoas verem a confusão que a gente faz. Mas é bem isso, empilhar livro, empilhar caixa, apoiar o celular em alguma coisa que não vai escorregar e tudo, né? Uhum. Para que você consiga ter uma altura legal. Porque, por exemplo, a altura do celular, tá? Hum. Evitar, porque o quê? Muitas vezes a maioria das pessoas tem problema com papo. E isso, assim, é, isso muitas vezes independe de a gente ser ou não mais gordinho e tudo. É uma coisa meio que natural, né? Muitas vezes quando a gente vai ser fotografada, a gente tensiona o ombro, chega assim, joga... Então, assim, olha só o volume que criou aqui. Né? Então, quando você relaxa, olha só a diferença que dá um ombro relaxado, você ganha pescoço. Né? Então, é importante você pensar nisso. O ângulo dessa lente, nunca é legal uma foto muito de baixo. Tá? Então, se Uhum. você, por exemplo, aqui a minha mão, daqui não. Ou você pega de frente, ou um pouquinho de cima, tá? Tá. Porque quando você pega um pouquinho de cima, naturalmente você levanta o olhar e aí, de repente, essa região aqui, Diminui. ela diminui um pouco, tá? Então, o ideal, vamos dizer, seria ou bem na altura dos seus olhos ou um pouquinho para cima, não precisa vir aqui em cima. Tá? Pode ser um leve levantadinho assim que ele já vai ficar. Então, quando você montar esse teu esquema de pilhas, né, Uhum. pensa nesse ângulo assim que é bacana. Para evitar esse papo também, às vezes é legal a gente. Olha só a diferença, eu estou aqui sentada reta e trago o rosto um pouquinho para frente. Então, ó, como a diferença que faz tanto na postura quanto no rosto, tá? Então, esse leve trazer para frente, por isso que às vezes é legal fazer numa mesa, né? Por exemplo, eu estou Uhum. aqui numa mesa, se você tem uma mesa ou um banco que você possa se apoiar, qualquer coisa assim, primeiro de tudo, você relaxa quando você está apoiado em alguma coisa, né? Porque é muito Uhum. difícil você ser fotografado no ar.
né? A gente não sabe onde colocar a mão, a gente não sabe o que fazer, né? Então, se você está apoiado, que nem eu coloquei aqui a mão sobre a mesa, né? Deixa eu... Ó, tô com a E é mão muito aqui em cima melhor, da né, mesa. Bruna? Porque aí Você também fica... tem onde apoiar os livros e tal, tipo, já fica mais fácil. Uhum. Exatamente, você tem apoio para colocar o celular, né? Você pode, no fim, dependendo da mesa, já ter uma parede neutra ou que nem a sua, vamos dizer, né? Uhum. Então você já facilita em várias questões, tá? E aí você fazendo só esse movimento, você já tem uma foto super bonita de perfil. Tá? Você não precisa fazer uma foto com muita coisa, né? Porque a mão, por exemplo, é uma das coisas que mais atraem o olhar da gente, né? E Sim. ela, uma mão tensa, ela pode prejudicar muito. Então, imagina, eu tô assim, de Fechado. qualquer forma, uma mão muito fechada, um punho muito fechado, ele transmite uma tensão, né? Então, quando a gente faz uma foto, por exemplo, já com uma mão assim, é uma mão delicada, uma mão bonita, tudo. Só que assim, é muito difícil, às vezes, para a pessoa que não está acostumada, conseguir fazer uma mão dessa. Então, às vezes, é melhor não ter mão. Deixa, deixa a mão escondida. Olha, tem uma pergunta aqui, Bruna, da Ana Paula. A posição que tira a foto profissional é de frente ou um pouco de lado? O que é melhor? Você pode, ó, por exemplo, aqui eu tô bem de frente. É que eu tô, deixa eu, ó, vou mudar um pouquinho aqui o ângulo. Ó, eu tô aqui, agora você viu, a luz já ficou um pouco lateral em mim, É. tá? Então, eu posso estar de frente, fazer aquele movimento que eu te falei, ou eu posso ficar um pouco de lado. Ó, tá vendo como mudou a postura? É. Uhum. Né? Então, essa postura é uma postura bem legal, porque às vezes você, em como você ou acha que você está um pouquinho mais gordinha, ou qualquer coisa assim e tal. Então, sempre que a gente vira um pouquinho de 45 graus, o 45 graus sempre é um ângulo muito legal. Né? O muito de lado, não acho tão bacana para esse tipo de foto. Tá? Eu acho que 45 graus ou, de repente, de frente são as melhores, né? Mas o 45 graus, ele já dá aqui, ó, um ângulo bonito no ombro, né? Legal, legal. E você pode, de repente, até só apoiar a mão aqui no seu, na sua perna. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tá vendo? Tô com a mão apoiada aqui na minha perna. Então, só esse movimento aqui, ele... Deixa eu só... Esse movimento, ele também já dá uma segurança e um ângulo bonito de foto, tá? Nossa, é uma dica pequena, assim, mas você fez toda a diferença na imagem, Bruna. Dá muita Principalmente diferença. de lado, assim, que demais, demais. É muito Eu lembro legal. na sessão de fotos que a gente fez profissional, o cuidado que você tinha com a mão, né? E como a gente não é, tipo, não é modelo nem nada, como é difícil, às vezes, a gente perceber a mão, porque a gente A não vê mão, ela é ninguém. muito complicada. Eu vivo falando na sessão, né? Relaxa a mão, mão de bailarina, tudo, né? E quem não fez bala, tipo, eu não sei como é que é a mão de bailarina. No meu caso. Homem já não tem problema. Homem, se ele fizer uma, por exemplo, ele tá, vou levantar só um pouquinho, ele põe a mão um pouco mais forte, alguma coisa assim, não tem tanto problema, porque homem é mais másculo, vamos dizer, né? Ele mostrar isso na foto não tem tanto problema. A mulher que não, né? A mulher, ela, então vamos, por exemplo, eu vou fazer uma foto assim, né? Uhum. Ó, ó a diferença da mão assim e assim, se eu fizer isso. É, olha só. Né? Então, assim, se você for recorrer, essa é uma pose super bonita para uma foto, Uhum. né? Então, é sempre esse tipo de informação. E o que que é, por exemplo, já o homem, se ele ficar com a mão assim, não tem muito problema, né? Porque Uhum. aí ele está transmitindo a característica deles mesmo, né? E o que que é a mão de Uhum. bailarina, vamos dizer? Pensa que a mão de bailarina é uma mão muito suave, né? Então, geralmente, o indicador, ele tá um pouquinho mais para cima. Então, a gente faz esse movimento, assim, né? A gente nem mexe o dedo, na verdade, mexe mais aqui o punho.
Tá? Uhum. Então é uma mão que ela transmite essa suavidade. Isso é treino, né? Isso a gente ficar na frente do espelho, se olhando lá, se achando diva e tudo, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma foto aqui no rosto com a mão assim, às vezes, ó, evita isso aqui, afundar o queixo aqui é horrível. Né? Você deixar só o queixo apoiado aqui no gordinho e o resto da mão um pouquinho mais aberto, ele já dá uma suavidade incrível. Né? Então, são coisinhas que a gente precisa prestar atenção, que tudo isso está influenciando na imagem que você está transmitindo naquela foto. Tá? Ah, Então, falamos do ângulo da câmera, uhum. falamos da pose. Então, a pose, eu acho que é legal você tá com uma mesa na frente, ou você apoia essa mão aqui, porque a foto de perfil profissional geralmente é o quê? Daqui do meio para cima, né? Uma foto mais ou menos, porque o espaço também, se você for ver o Instagram a gente não consegue nem aumentar aquela foto, né? Então, ela tem que ser É uma foto justo, né? muito... É, exatamente. Então, ela tem que ser uma foto mais ou menos aqui, porque ela precisa mostrar o seu rosto, né? Não adianta eu colocar uma foto de corpo inteiro na foto do Aham. Instagram, porque no fim, ou mesmo no WhatsApp, né? Porque a pessoa Uhum. vai ver uma coisinha desse Claro. tamanho lá, né? Então, por isso que eu estou mostrando esse tipo de pose, que aí você pode fazer, ou apoiar aqui, ou se você dá aquele negócio que você apoiou a mão aqui no seu joelho e tal, a outra pode ficar só relaxada. Tenta evitar esse braço aqui muito grudado no corpo, porque a mulherada detesta braço gordinho, né? Então, Sim, sempre que vai traz um pouquinho para trás, ó, você viu como ele já diminui e ele dá uma outra postura, ó, a diferença dessa postura com uhum. essa. Né? Você abre o seu corpo, né, e evita o braço gordinho. Demais, que dica legal. E aí, eu vou aproveitar aqui, só lembrando de falar para o pessoal seguir o seu perfil, Bruna Verati Fotografia, porque lá tem todas essas dicas e os vídeos muito legais do IGTV. A Bruna fala É, tudo lá. porque no fim, não adianta nada, gente. A gente também tem que transmitir informação, porque tá, logicamente é diferente você fazer uma foto com um profissional do que no celular, fazer uma selfie, né? Porque tem essas questões todas técnicas que a gente precisa pensar. Mas assim, você está numa viagem, você está num outro lugar, ou tem que fazer uma foto de emergência, por exemplo, você vai fazer uma live amanhã com alguém, não tem uma foto, meu, preciso dar algum jeito nisso, né? Ou você Uhum. foi chamado para um congresso, sei lá, né? Às vezes aparecem oportunidades que você tem que mandar algum material e tem que ser rápido. Exatamente. Então, é interessante a gente saber, assim, elevar o nível das fotografias. A gente tem um aparelho tão importante na mão, né? Que no Uhum. fim, e assim, o Instagram, por exemplo, é pura imagem. Né? Então, vocês, às vezes, precisam publicar coisas relacionadas ao trabalho de vocês, que vocês precisam fazer alguma foto com celular e tudo mais, né? Então é importante vocês terem essas noções também, porque essa questão de iluminação, ela serve para foto de perfil profissional, mas para qualquer tipo de foto, né? Uhum. Uma coisa que o celular não consegue fazer, pelo menos até agora, é fazer foto contra a luz. Né? E o que é Ah, foto contra a luz? É, na verdade, a luz está atrás de mim. a Né? janela por Então, ali. a Uhum. janela, tem a janela atrás de mim, ou seja, normalmente com o celular você fica toda escura. E isso é uma coisa que não tem como, é a limitação do equipamento, né? Não dá para fazer. Mas acho que é legal assim dar essas informações, porque todo Sim, mundo merece sim, sair bonito na foto, né? com certeza, com certeza. Com relação à lente, assim, qual câmera é melhor você usar do celular? Ah, Logicamente, a da frente, que é a que nós estamos fazendo agora, a live, você vai conseguir se ver. Então, é muito bacana, porque você aí tem essa e a segurança. pose. Uhum. Exatamente. O único problema é que, se eu não me engano, ela não tem timer. Tem que ver, às vezes, a diferença entre um celular e outro. Né? Tá. Então, você apertar o botão também fica um pouco difícil, né? Já na outra, né? A outra ela tem mais resolução. Você pode até fazer um teste, fazer uma foto com a câmera frontal e depois a de trás. A de trás ela tem mais resolução, né? E ela também às Uhum. vezes abre um pouco mais. Então às vezes você tem que fazer um zoomzinho para conseguir fechar um pouco mais, né? Ou depois você corta a foto.
né? Mas a de trás ela tem mais resolução e ela tem essa questão do timer. Né? Então é interessante. Lógico, se você tiver alguém para fazer essa foto para você, nem que seja para apertar o botão, aí é ótimo. Né? Então acho que é por aí. Ótimo. Vou revisar aqui as dicas que você deu pra gente. O lenço para limpar a lente, básico, antes de tirar foto. Item número 1 do checklist. Com certeza. Iluminação, roupa, né? Tomar cuidado com a imagem que a gente quer passar com a roupa. Maquiagem para as mulheres. Óculos, questão de óculos, né? Tomar cuidado com o reflexo. Treinar, né? Testar aí a iluminação. E as poses aí, que você deu várias dicas maravilhosas aí pra gente começar a brincar, ainda mais hoje, quem tá em São Paulo. Pois é, já aproveita o dia. Pois é. A gente já tá quase terminando aqui, tem uns 9 minutinhos. Legal. Queria, de novo, te agradecer muito pela sua disposição. Eu que agradeço. E passa para a gente os seus serviços, porque além de fotógrafos, você também faz um serviço ali Eu faço de análise de coloração. Coloração. Isso. E a análise de coloração ela é uma análise muito bacana, porque depois que eu fiz a minha, eu percebi o quanto que as cores que a gente usa influenciam na nossa fisionomia. Né? Então, a análise de coloração, ela é uma consultoria que a gente faz, onde a gente vai analisar se o tom da sua pele é mais quente ou mais frio. Então, as pessoas com características de peles mais frias, elas vão ficar mais harmoniosas com cores frias, como o cinza, o azul, o rosa. Você é fria, né? Sou eu. Sou eu. Né? Qual que é a sua cartela? E eu já sou quente. Então, eu tenho uma pele que vai ficar melhor com tons de amarelo, de marrom, de laranja, né? Então, quando a gente harmoniza a nossa pele com essas cores, a nossa fisionomia, ela muda drasticamente, né? Então, as cores, quando elas são certas, elas amenizam olheiras, manchinhas, elas dão um ar mais saudável, mais iluminado, né? Então, é uma consultoria que eu vi que tem muita influência. Eu tenho antes e depois da minha consultoria, que é drástico, assim, né? Porque eu não tenho preto na minha cartela, eu de preto, depois você vê, gente, era tão bonita aquela foto. Mas isso influencia porque, no fim, quando a gente vê o resultado final de uma foto com as coisas que a gente usa, você vê que está tudo conversando entre si. Então, é uma consultoria que eu resolvi oferecer para as minhas clientes, para os clientes também, né, se o homem quiser, porque acho que isso casa muito bem com essa imagem que a gente quer transmitir. Então, eu faço essa análise de coloração, os ensaios fotográficos. Agora, nesse período que a gente está de quarentena, eu estou começando a oferecer os serviços de fotografia online, onde a gente faz através de uma videochamada, tal, que é muito legal, fica um resultado bem bacana. Logicamente, existem as limitações, porque a gente está fazendo um print de tela. Não é uma foto de câmera, então você tem essa diferença de resolução mesmo, né? Então, se você está pensando numa foto para quebrar um galho, você precisa correr e tal, acho que é um recurso bacana, né? Se você já precisa de uma foto para um folder, para alguma coisa que você vai fazer uma impressão boa, aí eu acho melhor esperar um pouquinho, fazer uma foto com um profissional presencial, porque aí a qualidade é diferente. Não tem jeito, mas é um recurso bacana, assim, é legal até se você quer registrar, nesse momento, olha só que a gente estava passando, é interessante, né? No meu caso, as fotos que eu fiz com você, nossa, foi num momento, assim, ótimo, porque logo em seguida, Bruna, eu participei lá de uma matéria, e aí me pediram uma foto profissional, eu falei, nossa, eu não acredito, ainda bem que eu tenho essas fotos profissionais. A gente nunca sabe. E ficaram lindas as suas. Nossa. Preciso fazer de novo, porque toda hora eu uso as mesmas, mas parei de A gente vai cansando, né? Toda hora, mas assim, são as únicas fotos que eu tenho vontade de entregar, sabe? Olha, pode usar essa daqui. Vai, né? Pode usar, pode escolher, faz o que você quer, da Bruna. Que linda, obrigada. Mas é isso mesmo, faz muita diferença. É gostoso, assim, pegar uma foto bem feita, sabe? Não, sim, é outra coisa. É uma imagem que você transmite que não tem comparação, né? E já te olham de uma outra forma, né? Com mais, opa, peraí, essa daí não é qualquer uma, né? Eu acho que vale muito a pena.
E aí, então, Não, se porque eu quiserem me gosto que você seguir... se preocupa, né? Olha, Exatamente. eu passo uma É, mensagem melhor. Fala do pois seu é, Instagram. pois é. Hum? Então, meu Instagram é Bruna Verati Fotografia, tá? Então, eu tô toda hora publicando, tanto fotos de ensaios quanto dicas também. Agora, na quarentena, eu fiz uma série de vídeos, então estão tudo lá no meu IGTV, né? Com essas informações e tal. Tem outras também que são super bacanas. Pode também, meu site é brunaverati.com.br, se quiser conhecer um pouquinho mais, né? Então, se quiser entrar em contato comigo, só mandar um direct, um WhatsApp, tudo que estou às ordens. Ah, Bruna, tô acabando aqui, mas muito obrigada de novo. Ó, o Eu que pessoal aí agradeço. falando que amei, adorei as dicas de fotos. Ah, Obrigada lindas. pelas perguntas. Acho que ajudou muita gente aqui. Vou deixar Ah, gravado, vou deixar no meu IGTV e depois eu te mando, vou deixar um link também no YouTube. perfeito. E eu te envio, Uhum. tá Tá bom? bom, então tá ótimo. Aí eu divulgo Muito lá obrigada. também. Eu que Muito agradeço, eu fiquei obrigada. muito, muito feliz, viu? Amei. Beijo, se Super cuida aí. beijo. Tchau, Também. Tchau, tchau. tchau.